E aí, aqui é o Zangado de Vale Não a Pena Jogar, e o game que volta a aparecer depois da primeira meia hora é o Alice Madness Returns. Vamos lá, bom, de início, o que a gente pode falar? É que o game ele tem 6 capítulos, e a cada capítulo a Alice ela assume uma roupa diferente, ou seja, ela tem 6 roupas para 6 capítulos, cada roupa adaptada para aquela situação, para aquele cenário. Cada cenário é um cenário completamente diferente um do outro. Então são cenários com temas diferentes, você enfrenta basicamente as mesmas criaturas, como eu disse, criaturas inspiradas na viagem de Chihiro e outros animes. O game ele tem aproximadamente cerca de 9 a 10 horas de jogo, o game é exclusivamente single player, então uma quantidade boa de horas de game, porém tem um problema nisso também, que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu vou falar do que é o fundamental e o mais importante em Alice, que é a história. O game ele se agarra muito à história, porque é simplesmente o melhor do game. Então vamos lá, porque a história é bem complexa e sinistra. Antes de você tentar entender a história de Madness Return, você precisa entender a história original de Alice nos Países das Maravilhas. O game ele foi criado por Lewis Carroll em 1865, que conta a história que uma menina, ao cair na toca do coelho, é transportada para as maravilhas, né? Só que psicólogos e historiadores que leram a história várias vezes, a história original, a primeira versão, sem ser a versão .0 ou .2, não é sem update, Alice original, eles dizem que o Lewis, ele era na verdade apaixonado pela Alice, que era filha de um amigo dele. E a Alice, na época que ele escreveu Nos Países das Maravilhas, ela tinha 3 anos de idade. E depois teve uma outra história que era Por Trás do Espelho, onde a Alice parecia mais velha. Aí você tem que falar, porra, o cara era pedófilo. Sim, o cara era pedófilo. Naquela época, na verdade, pedofilia passou a ser crime alguns anos atrás. Até então, antes, pedofilia não era crime. Era uma coisa tipo assim, era uma coisa que as pessoas sabiam que existia. Algumas pessoas se chocavam, outras não. Mas não era crime. Depois que rolou uma conscientização e passou a ser crime. Apesar dele apaixonado pela Alice, idolatrar a Alice, ele nunca molestou a Alice nem fez nada. Tipo, por mais que os caras fossem doentios no passado, eles tinham uma consciência de que eles, se fizessem isso, eles iam causar um mal àquela criança. Lógico que tinha casamento de homem de 60 anos com menina de 13, mas assim, eles tinham uma faixa etária de limite para atacar ou não uma criança, ou não uma criança, diferente de hoje em dia, que não há mais limite nenhum. O mundo hoje é só ódio e lixo. Então hoje em dia você vê casos desse tipo de coisa na televisão o tempo inteiro. Mas mudando de assunto, aí vocês falam, porra, então a história é sádica desse jeito, a história original? Sim, não é que ela é sádica, ela tem referência a isso, mas não tem nada disso na história. É só uma referência que você pega no ar. Mas mesma coisa que a história do Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo mal come a vovó, ele come a vovó e come a vovó. Duas vezes, sim. Tem isso no Chapeuzinho Vermelho também na história original, que obviamente foi retirada depois. As histórias infantis foram muito adaptadas pra gente poder ouvir quando a gente era criança. Eu acho correto, né? Porque puta merda. E a história do Alice Madness é uma continuação do primeiro game. E ela mostra a Alice, ela é uma menina que perdeu os pais e a irmã quando a casa dela foi incendiada. E aí ela foi para um orfanato. E ela cresceu no orfanato porque ninguém quis adotar, porque diziam que ela tinha matado a própria família, que ela tinha incendiado a casa. E a Alice, no game, ela associa a situação que aconteceu lá. Ela não consegue lembrar exatamente do que aconteceu. Então ela lembra de detalhes, de itens. E esses itens é quando você entra na imaginação dela. Por exemplo, ela lembra que tinha um gato na noite que os pais que a casa pegou fogo. Ela lembra de um gato saindo pela janela. E aí ela tem, no começo ela pensa que o gato que derrubou uma lamparina e aí tacou fogo na casa. Depois ela descobre que não é. Tipo,
Então cada detalhe daquele dia, dos últimos momentos dela que ela teve com a família, ela adapta para a visão bizarra da mente dela. Como ela leva uma vida horrível na cidade de Londres, lá no orfanato, com pessoas horríveis ao redor, com crianças horríveis e um médico e outras pessoas insistindo firmemente que ela é completamente insana e louca, ela busca um refúgio mental para tentar escapar disso. Então a história ela é bem complexa, só que ela é tão interessante e tão boa que isso te prende muito no game. Você fica com muita vontade de saber o que acontece. Só que, como eu estava falando, isso aí já entra na parte de horas de game. Eu disse que o game são 9, 10 horas. É uma quantidade boa, mas é uma quantidade boa para um game que varia. Não é o caso, não é o caso de Alice. Alice, ele é um game plataforma. Eu pensava que ele era um game hack and slash. Não, ele não é hack and slash. Ele tem elementos de hack and slash e tem alguns puzzles. Só que o gênero dele é plataforma. Você simplesmente pula, pula e pula. Você pula em plataformas e chega num determinado momento que fica um pouco não, fica muito enjoativo. O capítulo 3 e o capítulo 5 da Alice são muito longos, cara. São esticados demais e você fica fazendo as mesmas coisas. Todos os capítulos você vai pular, pular e pular. Só que como a temática muda e os cenários do game, que é uma outra coisa que eu posso falar também, que são simplesmente brilhantes. Eu acredito, tenho muita certeza, estou postando minhas fichas, que no prêmio do Game Awards, a Alice vai ganhar com melhor ambientação. Dificilmente alguém vai ganhar esse prêmio do game. A ambientação de Alice, a direção de arte é nota 1000. Não é 10, não é 100, é 1000. É incrível a ambientação do game. As transformações que acontecem na mente da Alice são incríveis. O jogo é completamente incrível. Então, por mais que você pula, muda o ambiente do game. Só que esse capítulo tem que ter o mesmo tamanho. Como ele estica demais, você fica meio de saco cheio de fazer aquilo. Às vezes, no capítulo 3, tem um momento que você entra dentro de um quadro e aí o game fica 2D em uma pintura. Porra, a primeira vez que você faz isso é bem legal, mas depois das 4 vezes seguidas você já não quer mais fazer isso. Mesma coisa na Casa de Bonecas, que é o capítulo 5 ou 4, não lembro, que é o capítulo das bonecas lá, que é um tema bem dark, onde você tem um quebra-cabeça que você chuta uma cabeça de boneca e você tem que controlar ela como se fosse um pinball. A primeira vez que você faz isso é legal, mas depois das 3, 4 vezes depois você já não acha mais legal. E eles continuam repetindo os mesmos puzzles que tinha nos outros capítulos, tipo mover umas peças de acordo no espaço, montar uma imagem. Então, e você fica fazendo as mesmas coisas, e o que acontece? Como é que é o que eu chamo de síndrome do Teletubby. Você fica de novo, fazendo a mesma coisa. Você fica de saco cheio. Então o game, ele tem 9 horas, só que ele podia muito bem passar lindo em 7. Se fosse em 7 horas, estava lindo já o jogo. Mas estica, força uma amizade, se fica de saco cheio. O que realmente te prende no game é a história. Se a história do Alice não fosse tão incrível como ela é, eu já disse que ela é bizarra, tem pouca gente que não consegue absorver muito bem essa história, porque ela é bem bizarra. Se a história do game não fosse tão boa, eu vou ser sincero, eu não zeraria o game. Eu teria parado no capítulo 3, que pra mim foi o mais chato. Eu não tava aguentando mais jogar o capítulo 3 pra mudar ele. Aí eu novamente gostei do capítulo 4 e tal. Então eu não joguei a Alice todo dia, porque se eu jogasse todo dia, eu não ia aguentar jogar o game. Porque ele fica chato no decorrer. Você segura na história e toma o barco. A jogabilidade no modo batalha, hack slash, é bem simples e bem legal. Tem armas no game, você pega um cavalinho de madeira, você pega uma xícara, você pega um lançador de pimenta e você pega a boa e velha faca. Você pode dar upgrades, se você acha dentes no jogo, que você dá upgrades nas armas. A customização, como eu disse, é em cada fase. O gráfico do game é lindo, assim como os cenários, o gráfico é lindo. O detalhe da expressão bonitinha do rosto da Alice, do olhão dela, assim, é muito insano e bizarro. O cabelo dela, cada fio do cabelo dela se mexe com o vento, é um detalhe muito grande, assim como o vestido dela. Os personagens que te cercam da história são bizarros e ao mesmo tempo fascinantes. E a dublagem do game é bem dark. Então o game, você precisa gostar da história, porque você tem muita chance de enjoar e tal. Então se o game vale ou não a pena jogar, pra mim valeu pela história. Não tanto pela diversão, porque o game ele é divertido e ao mesmo tempo ele não é, porque ele fica enjoativo.
Então, com as coisas que eu disse, vocês ponham na balança e vejam aí que se vocês acham que vale a pena comprar, se vale ou não a pena comprar. Mas pra mim valeu a pena comprar porque eu realmente gostei da história doentia e sombria do Alice. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível, comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Me segue no Twitter, no comunidade Orkut. Beleza? Então, valeu, falou. Até mais.